Muito bem-vindos à sessão 10 de nossa série, e esta é chamada de O Novo Homem. Como eu disse na última sessão, vamos agora analisar a aplicação da graça de Deus que nos foi dada em Cristo em nossa vida diária. Paulo exortou os efésios a caminhar dignos do chamado com o qual vocês foram chamados. Você percebe que eu sublinhei essa palavra digno porque ele disse uma coisa semelhante quando escreveu aos Filipenses. Ele disse que sua conduta seja digna do Evangelho de Cristo. Essa palavra digna realmente significa caminhar de uma maneira que é apropriada. Esse é o significado da palavra. Quando você olha para esta palavra nos outros escritos da época, você verá que ela é frequentemente usada em conexão com o uso do tipo certo de traje para a ocasião certa. Se eu fosse convidado para um casamento e usasse um short e uma camiseta, isso seria inapropriado. Na verdade, minha esposa não me deixaria sair pela porta usando isso para um casamento, porque é desonroso para o casal que vai se casar e é inapropriado. Esse é o significado da palavra, é vestir-se de acordo com o que você é agora. Nós somos filhos de Deus, somos a justiça de Deus em Cristo, nós somos a luz do mundo. Somos filhos de Deus e por isso o que ele está dizendo é vestir-se de acordo, de forma apropriada para que você reflita quem você é pela maneira como caminha. Você se lembra quando Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos? A Bíblia diz que ele saiu amarrado de mãos e pés por causa das faixas do sepultamento em que ele estava envolto. E então eu acho que ele não seria capaz de andar quando se pensa nisso, porque ele estava envolto como uma múmia. E Jesus disse, saia, e ele deve ter saltado da cova assim, e provavelmente disse, não posso andar, não posso andar. E alguém teria dito, isso é porque você está muito embrulhado em você mesmo. Mas o que Jesus disse? Solte-o, deixe-o ir. Tire dele essas vestes de sepultura e solte-o, liberte-o. Quando somos salvos, é um fato que muitas vezes trazemos bagagem para a nova vida, certo? Algumas das coisas do nosso antigo comportamento não desaparecem assim. É por isso que Paulo teve que escrever aos Coríntios sobre alguns comportamentos imorais que eles ainda estavam praticando. O que foi algo que eles trouxeram para a nova vida, e isso é uma coisa gradual. Nós o chamamos de processo de santificação, alguns o chamam de processo, mas basicamente está sendo transformado cada vez mais na semelhança de Jesus. Assim, é um funcionamento prático da graça de Deus em nossa vida diária. Mas como fazer isso? Como abordar isso? E eu acho que há muito mal entendido. Esta é provavelmente uma das áreas da vida cristã que é mais mal compreendida e equivocada. Aqui estão alguns exemplos do que eu estou dizendo. Algumas pessoas realmente ensinam a deficiência em relação à nossa conduta. Por exemplo, vamos dizer que alguém está lutando com o problema da raiva, ok? Alguém pode pregar um sermão sobre isso, que não devemos perder a calma com as pessoas, que devemos ter tudo sob controle e estar calmos e assim por diante. E assim, alguém está sendo condenado em seu coração, porque isso é minha luta. Então, o que o pregador poderia dizer é, agora, se você tiver esse problema, venha à frente e oraremos por você. E poderia ser qualquer dos conceitos que falamos na sessão anterior, para o qual essa pessoa se sente incapaz e precisa de algo que lhe seja ministrado para que possa lidar com esse problema. Por isso, eles colocam as mãos na pessoa para que possa receber algo que lhe permita lidar com esse problema da raiva. Isso é uma completa deturpação da vida cristã, porque tudo o que precisamos para a vida e a piedade nos foi dado. Pedro diz isso, seu poder divino nos deu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Quando um bebê nasce, quando um bebê tem alta do hospital, esse bebê realmente já contém tudo o que precisará para crescer em plena vida adulta, certo? Porque o crescimento é apenas uma expansão da vida que já possuímos.
O bebê não vai ser levado de volta ao hospital para ter outros órgãos inseridos mais tarde na vida ou membros conectados. Não é assim que funciona. Não há nada mais natural do que o crescimento. O crescimento é apenas uma expansão da vida que já possuímos, certo? E assim, quando chegamos à vida espiritual, podemos facilmente ter esta impressão de deficiência, de faltar-nos o que precisamos, então temos que ir até as pessoas para obter coberturas, consertos, a fim de lidar com nossos problemas à medida que passamos pela vida. Portanto, isso é uma coisa antibíblica, e é claro, algumas pessoas ensinam o legalismo, ou seja, que a santidade é obtida pelo esforço ou é produzida por nossas obras. As pessoas dizem, esforce para alcançar a santidade. E nós entramos nesta ideia de que tenho falado de modificação de comportamento. De alguma forma, as pessoas pensam que podemos treinar a carne como se comportar corretamente. Com muito trabalho, muito esforço, a carne pode ser reformada? Não, não pode. Paulo disse, na minha carne não habita nada de bom. A carne que eu tenho agora é a carne que eu tinha quando fui salvo. Não é melhor, não cresceu 1 centímetro porque não pode. É a mesma de quando eu era descrente. É um comportamento aprendido. Sou eu desapegado de Deus? Deus tem outra maneira para eu crescer, e isso é pelo Espírito, não para reformar minha carne. E é claro, há alguns que ensinam a passividade. A passividade significa você não faz nada. Eles dizem apenas relaxe e deixe para Deus. E muitas vezes são as pessoas que ensinam a graça que ensinam esta maneira de abordar seus problemas. Ah, você não tem que fazer nada, porque qualquer insinuação de que temos que fazer algo ou nos comportar de alguma maneira, qualquer exortação para nos comportarmos de uma certa maneira ou instrução de como caminhar é visto como legalismo. Se a exortação ou instrução é legalismo, então Paulo era um grande legalista, porque suas epístolas, na segunda metade delas, estão cheias de instruções. Sobre como devemos viver, parem de fazer isso, não se irem, parem de roubar, se costumavam roubar, não roubem mais, maridos amem suas esposas, esposas se submetam seus maridos, filhos obedeçam seus pais, e assim por diante. Muitas instruções sobre como viver. E por isso acho que este é um erro muito sutil, porque na verdade o que isso faz é desresponsabilizar as pessoas. As pessoas precisam ser exortadas a ser quem elas são. Caso contrário, Cristo fez esse trabalho maravilhoso nelas, mas não há aplicação em suas vidas, e portanto elas não têm poder para viver a vida cristã, se você me entende. Isso nos leva então à pergunta: o que Paulo ensinou sobre a santificação? O que Paulo ensinou sobre o crescimento em termos de nosso comportamento? Gosto de ilustrar seu ensinamento comparando-o a uma tesoura. Se eu tivesse um pedaço de papel aqui e uma tesoura, e eu apenas abrisse a tesoura e dissesse que vou cortar esse pedaço de papel, mas eu apenas usava uma lâmina e tentava cortar o pedaço de papel, você olharia para mim pensando, alguém precisa dizer a ele que não se usa tesoura dessa maneira. Na verdade, existem duas lâminas e é quando as duas lâminas se fecham uma contra a outra que elas produzem esse efeito de corte, certo? Quando você olha para o ensinamento de Paulo, havia duas lâminas no seu ensinamento. A primeira lâmina foi a doutrina e nós passamos muito tempo neste seminário olhando para a doutrina de Paulo, seu ensinamento. Portanto, vamos nos lembrar basicamente do que isso consiste. Antes de mais nada, é tudo sobre o que Cristo fez por nós. Ele nos fez justos. Nós somos justos porque estamos nele. Ele nos fez completos, ele nos tornou santos, ele nos fez filhos de Deus e assim por diante. E estas coisas dizem respeito à nossa identidade que temos em Cristo, porque fomos batizados em sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição. Deixamos de ser quem éramos, somos agora uma nova criatura. Ok, não vamos rever tudo isso novamente, mas é isso que temos visto nas últimas sessões. Mas é claro que também, sob esta sessão doutrinária, inclui o que ele nos deu. Isto é importante. Deus não fez apenas algo por nós.
Ele nos deu algo, Ele nos deu vida, Ele nos deu a si mesmo e tudo o que precisamos para a vida e piedade realmente vive dentro de nós. Por que isso é importante? Bem, porque sempre que vemos uma exortação na Escritura, que é o que vamos fazer a seguir, precisamos nos lembrar o que Deus está nos pedindo para fazer. Ele, na verdade, já nos deu isso. O que Ele está nos pedindo, Ele nos deu, ok? Analisaremos isso quando chegarmos à segunda sessão, mas é importante entender isso. Penso que foi um dos primeiros pais da igreja, alguém como Agostinho, que disse algo assim em sua oração. Ele disse: dê o que você exige, depois exija o que você pede. Pense sobre isso. Você pode nos pedir para fazer o que quiser, basta nos dar a capacidade de fazê-lo e podemos fazer tudo, certo? Qualquer coisa que Deus nos peça na vida cristã, podemos fazer porque Ele nos deu. Ele nos deu sua vida. Esperamos que isso se torne mais claro à medida que avançamos. Portanto, vejamos a segunda lâmina deste maravilhoso ensinamento do apóstolo Paulo. E isso é uma exortação. Paulo, depois de estabelecer este fundamento de doutrina sobre quem somos, o que nos foi dado, então ele nos exortou a viver nisso. Ele nos exortou a nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, em Colossenses capítulo 3, versículo 12, ele diz: como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de terna misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade e assim por diante. Portanto, vamos falar sobre isso em termos práticos. Às vezes, temos que lidar bem com pessoas pouco amáveis. Às vezes, elas estão muito próximas de nós. Às vezes, em nossa igreja, às vezes em nossa família, às vezes em nosso local de trabalho, às vezes em nossa rua. Então é uma coisa contínua, temos que lidar com pessoas pouco amáveis. Como tenho dito muitas vezes, não gosto de pessoas pouco amáveis. Estou sendo honesto com você. Eu não posso amar pessoas pouco amáveis. Às vezes, eu nem sequer gosto de pessoas amorosas. Eu gosto de mim. Não tenho nenhum problema em me amar. Na minha carne não habita nada de bom. Quem eu estou enganando? Eu não posso amar pessoas pouco amáveis. Fico irritado com elas, aborrecido. Eu estaria mentindo se dissesse que posso amá-las. Eu não posso. Mas aqui está a questão. Jesus ama pessoas pouco amáveis? Sim, Ele ama. Ele me amava, certo? Enquanto eu era seu inimigo, Cristo morreu por mim. Não há homem que ame mais do que este. Ele nos amou quando sacudimos nosso punho em seu rosto. Agora Jesus vive em mim? Sim, Ele vive. Portanto, como diz Paulo, a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Não é o meu amor pelos pouco amados. É o amor dele vivendo através de mim. Ele nos deu sua vida. É isso que estou dizendo. Tudo que Deus nos pediu, Ele nos deu. Converse com Mariane sobre alguns dos problemas que tivemos em nosso casamento. Nos primeiros tempos, um dos maiores problemas era a minha impaciência. Sou uma pessoa impaciente e se ficássemos presos atrás de um caminhão enquanto dirigíamos, que está subindo a colina soltando fumaça, vapor de fumaça estaria saindo dos meus ouvidos. Toda a minha santificação saía pela janela. E eu simplesmente não tinha paciência para essas coisas. Minha carne não mudou, ainda sou o mesmo que sinto em relação aos caminhões quando estou preso atrás de um na estrada. Mas Jesus é paciente? Sim. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Seja paciente. Ele a deu a você. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, certo? É o resultado da vida que habita em nós. Esta nova vida que Ele nos deu. Então, é isso que Paulo nos exorta a fazer em suas epístolas, é revestir-se desta nova vida. Aqui estão alguns versos que são muitas vezes citados erroneamente.
Quando você começa a falar sobre a graça de Deus e as pessoas querem que você volte às obras rápido. Você conhece essas pessoas, elas pensam que você vai ficar louco se você começar a falar sobre a graça. Elas citam esse versículo: põe em ação sua própria salvação com temor e tremor. Elas dizem: veja, que temos que trabalhar nossa salvação, temos que trabalhá-la. Paulo não disse trabalhe nisso, certo? Ele não disse trabalhe em sua salvação. Não disse trabalhe nisso, ok? Continue trabalhando nisso. Como você está indo? Estou chegando lá. Tudo depende de mim, mas vou conseguir, polegada por polegada. Estou chegando lá. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Leia sobre o que ele diz. Ponha em ação sua própria salvação com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em você tanto o querer como o realizar, conforme seu agrado, certo? Só podemos pôr em ação aquilo em que Deus trabalhou. É por isso que podemos resolver isso, porque Ele trabalhou em nós. Tudo o que precisamos para a vida e a piedade é realmente trabalhado em nós, porque Ele veio para viver dentro de nós. Assim, trazemos o que está dentro de nós pela fé. Põe em ação vossa própria salvação, com temor e tremor, pois é Deus que efetua em vós tanto o querer como o realizar, conforme seu agrado. Quem se lembra quando estávamos olhando aquela sessão sobre a graça e eu fiz esse comentário de que as pessoas legalistas são muito sinceras? Elas são genuinamente sinceras. As pessoas religiosas são zelosas por Deus, mas é um zelo que não está de acordo com o conhecimento. E Paulo confessou isto, quando ele era um legalista tentando fazer surgir sua própria santidade. Sendo casado com a lei, ele disse: o querer está presente comigo, mas como realizar o que eu quero fazer, não consigo. Então ele tinha vontade de fazer a coisa certa, sim, ele tinha. Ele tinha capacidade sob a lei? Não, ele não tinha. Agora olhemos para a graça. Trabalhai vossa própria salvação com temor e tremor, pois é Deus que trabalha em vós, tanto o querer como o realizar, conforme seu agrado. Isso não é ótimo? Essa é a graça de Deus. Ele veio para viver dentro de nós. Ele trouxe aquela vida de santidade, aquela vida de piedade em nós. Agora nós a trazemos à luz em nosso dia a dia. Como fazemos isso? Pela fé. Paulo diz, como acabo de citar, a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O justo viverá pela fé. Enquanto nos revestimos do Senhor Jesus Cristo, não fazemos nenhuma provisão para a carne. Acho que este é um ponto muito importante. Levei muitos anos para aprender isto, porque quando se trata de santidade, você sabe que as pessoas focalizam o pecado. E o que você focaliza em você dá força a isso, não é verdade? Assim passamos todo o nosso tempo nos concentrando nas coisas com as quais não estamos felizes em nossas vidas, tentando vencê-las, tentando lidar com elas, tentando superá-las. É como ir à academia e fazer exercícios. Você está ficando mais forte naquelas áreas em que você continua se exercitando, certo? Quanto mais você se concentra em algo, mais força você dá a isso. Nós vimos isso, esse é o princípio da lei. O pecado estava morto até a lei chegar e então, quando a lei continuou a trazer o foco, você não deveria estar fazendo isso, você não deveria estar fazendo aquilo. Nos vimos fazendo isso cada vez mais, porque a força do pecado é a lei, certo? Paulo diz isto: revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. O que ele quer dizer com isso? Significa que, se formos tão entregues à vida que ele nos deu, não haverá espaço para a carne operar e dominar em nossa vida. Tentaremos expandir isso enquanto passamos os próximos momentos juntos. Vistam o Senhor Jesus Cristo. Fique muito animado com esta nova vida que temos em Cristo. Fique tão entusiasmado com isso e tão concentrado nisso que isso vai afastar a vida carnal. Deixe-me continuar lendo. Uma das coisas que Paulo nos diz é que é sempre algo para nos despir.
há sempre algo mais para se vestir. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos disso. Em Efésios, capítulo 4, se você tem sua Bíblia, vamos nos voltar para isso e veremos 3 ou 4 exemplos disso. Efésios, capítulo 4, versículo 22. No 22, ele diz que você desvista-se a respeito de sua conduta anterior do velho homem que se corrompe de acordo com as luxúrias enganosas. Seja renovado no espírito de sua mente, assim desvista-se de seus modos antigos e que você se revista do novo homem que foi criado de acordo com Deus em verdadeira justiça e santidade. Veja que você não pode simplesmente despir algo sem substituí-lo. Sua vida tem sido cheia de um certo padrão de comportamento, certos hábitos, certas formas de responder a situações, crises e assim por diante. E essa é sua vida. Se você vai deixar isso para trás, você não pode viver no vácuo. O ditado é que a natureza abomina um vácuo e, portanto, isso tem que ser preenchido. Lembra da parábola que Jesus contou sobre o homem que foi liberto do demônio, que saiu da casa, mas se foi simplesmente removido e deixado vazio, o que vai acontecer? Aquele demônio voltará com 7 de seus companheiros e o resultado final será pior do que o primeiro, certo? Você tem que encher a casa. Não podemos ser salvos e depois nada mais. Temos que ser preenchidos com Jesus. É como andar de bicicleta. Não pode simplesmente subir na bicicleta e ficar lá. Eu costumo dizer, só há uma maneira de ser cristão, é ser um cristão de verdade. Isso é o que você é agora, essa é a minha vida, vou ser o melhor cristão pela graça de Deus, vou viver essa vida ao máximo. Esta é a vida que eu vivo agora, certo? Por isso, Paulo nos dá alguns exemplos. Ele diz, portanto, deixem de mentir, mas que cada um de vocês fale a verdade com seu próximo, pois somos membros um do outro. Portanto, se no passado você era alguém que enganava, uma pessoa que mentia, bem, não pense apenas, não devo fazer isso agora, não devo fazer isso. Você pode estar obcecado em tentar vencer este hábito. Fique entusiasmado em dizer a verdade. Você tem algumas verdades maravilhosas que vão mudar a vida das pessoas. Preencha sua vida com o dizer a verdade que libertará os cativos. Você consegue ver isso? Versículo 26. Fique irado e não peque. Não deixe o sol se pôr sobre sua ira. O que isso significa? Bem, se você está com raiva de algo e alguém diz, não fique com raiva, o que eu faço? Sinto raiva de alguma coisa. Mas o que eu faço? Diz no verso 15, fale a verdade em amor. Portanto, não é que não abordemos questões, mas o fazemos em amor. E assim esperamos até nos acalmarmos e nos aproximarmos de alguém de forma conciliadora e tentamos nos reconciliar com ela, dizendo que estas coisas me dizem respeito, o que ela está fazendo, o comportamento dela está realmente me afetando, está afetando o nosso relacionamento, e eu quero lhe contar sobre isso. E assim falar a verdade em amor. Não tente apenas suprimir sua raiva porque você não lidou com ela. A raiva é expressa de maneiras diferentes. Às vezes é explosiva, tudo bem, deixamos tudo sair. Mas às vezes ela é internalizada e isso nos deixa doentes, então não lidamos com nossa raiva apenas para não estarmos zangados com essa pessoa. A Bíblia diz, fale a verdade em amor com elas. Vamos continuar. Versículo 28. Aquele que roubava, não roube mais, mas que trabalhe, trabalhando com suas mãos, o que é bom, para que possa ter algo para dar a quem tem necessidade. Que transformação é essa? Antes de ser cristão, costumava roubar de outras pessoas, mas agora veja o que Deus fez. Estou trabalhando com minhas próprias mãos, satisfazendo minhas próprias necessidades, e sou tomado pela alegria de doar a esta missão, a esta pessoa em necessidade, porque a natureza de Deus está em mim. É mais abençoado dar do que receber. Versículo 29. Que nenhuma palavra corrompida saia de sua boca. Então, o que fazemos? Calamos a boca? Não. Mas fale o que é bom para a edificação necessária, para que ela possa dar graça aos ouvintes.
Você sabe, eu costumava diminuir as pessoas, caluniá-las, fofocar sobre elas, mas agora eu as estou edificando com minhas palavras. Estou as encorajando e por isso não podemos viver neste vácuo. Substituímos o velho pelo novo. Não nos concentramos no velho. Esse não é o caminho. Concentre-se no novo, ok? Vamos seguir em frente. Este é um verso que realmente levei muito tempo para entender. Nosso foco não é lidar com a carne, mas caminhar no Espírito. Veja, eu digo então, andai no Espírito e jamais satisfará a concupiscência da carne. Você sabe como eu costumava ler isso? Não satisfaça a concupiscência da carne. É isso que Paulo está dizendo? Não. Na verdade, eu já fiz toda uma série de ensinamentos sobre como superar a concupiscência da carne. Você já leu a lista de Paulo sobre os diferentes tipos de comportamento carnal em Gálatas 5? Não sei quantos, há cerca de 12, 14, 18 ou algo assim. E eu fiz uma série, semana após semana, a cobiça da carne é adultério, um sermão inteiro sobre adultério. A cobiça da carne é raiva, um sermão inteiro sobre a raiva. Durante 18 semanas e depois, numa semana, me lembro de uma senhora me dizer: "O que estamos fazendo hoje? Mentindo?" Ela disse: "Oh, mas carne não." Percebi então que eu estava sofrendo de dislexia espiritual. Eu estava lendo as coisas de trás para frente. Paulo não disse atacar a carne, ele disse andar no Espírito. Se você caminha no Espírito, você não vai satisfazer os desejos da carne. Não se pode viver em duas direções ao mesmo tempo. Você não pode andar em duas direções ao mesmo tempo, certo? Você não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Simplesmente se empolgue. Fique entusiasmado com esta nova vida. Eu dou esta ilustração. Digamos que eu queira comprar uma camisa nova. Então eu vou a uma loja, olho para a estante, vejo uma camisa e penso: "Uau, eu amei esta camisa." Vou aos provadores para experimentá-la e, enquanto a penduro no gancho, olho no espelho e noto a camisa velha que eu estou usando. E começo a olhar para esta camisa velha e penso: "Oh meu Deus, está terrível, olha como ela está desbotada, há até um buraco aqui. E eu estou usando esta camisa há muito tempo, o que as pessoas têm dito sobre mim?" Quando estou vestindo esta camisa velha, fico envergonhado. "Oh, isso é terrível, meu Deus, estou envergonhado. Quem será que me viu? O que será que estão falando sobre isso? É assim? Não. Eu nem estou pensando na camisa velha, estou tirando isso, pensando em vestir bem a nova. E então eu ponho a camisa nova e me olho no espelho e penso: uau, não é mesmo?" Simplesmente fascinado com a camisa nova. E é assim que é na vida cristã. Caminhe no Espírito. Você só vai se livrar da camisa velha colocando a nova. Não se pode vestir a nova por cima da velha, basta tirá-la sem sequer pensar nela, certo? Porque você está pensando na nova. Vamos olhar rapidamente para um dos versículos que vimos em uma sessão anterior. Paulo diz o seguinte: "Não apresentem seus membros, que são os membros de seu corpo, como instrumentos de injustiça para o pecado, mas apresentem-se a Deus como sendo ressurretos dentre os mortos, e seus membros como instrumentos de justiça para Deus." Vocês não podem usar os instrumentos de seu corpo, os membros do seu corpo, para o pecado e a retidão ao mesmo tempo. Não posso usar esses lábios para caluniar alguém e pregar ao mesmo tempo, certo? Então, vou me concentrar em usar estes lábios para edificar as pessoas, para trazer a verdade, para trazer vida, para trazer esperança às pessoas. E não tentar me ocupar em pensar: "Oh, eu não devo fofocar sobre as pessoas hoje, eu não devo dizer mentiras hoje." Quanto mais você se concentrar no que não deveria estar fazendo, mais vai lutar contra isso. Anima-se com essa nova vida. Revista-se do Senhor Jesus Cristo e você não satisfará os desejos da carne. Não faça provisões para as obras da carne. Portanto, nossa obediência em tudo isso torna-se possível graças ao Espírito Santo. Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 13: "Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito matardes as obras do corpo, vivereis." Como se matam as obras da carne? Andando no Espírito. Andando nesta nova vida que Deus
lhe deu. Eu costumava pensar que isso significava ir à guerra contra as obras do corpo, as obras da carne, no poder do Espírito. Não, não é isso. É andando no Espírito que, na verdade, estou tornando inoperantes as obras da carne. Estou matando-as. Não há provisão para elas. Não há oportunidade para elas, porque estou tão ocupado com esta nova vida que tenho em Cristo. Amém? Amém.